Olá, gente, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui, né, para mais um vídeo rapidinho dessa vez, porque estamos os dois, né, com uma gripe alérgica, uma rinite alérgica, então não tem nem como falar muito, né? Mas para não deixar vago, vamos lá. Antes eu gostaria que vocês subissem aí esse vídeo, né, para levar para outras pessoas. Porque tem uns vídeos que vai rapidão, outros vão menos. Aí eu não sei se é a própria plataforma ou se é falta, né, de clicada, de compartilhamento. Então a gente pede aí uma mãozinha, tá? Uma ajudinha para nós, para a gente continuar trabalhando aqui. Tá bom? Vamos ao vídeo? Olá pessoal, vamos hoje falar primeiramente sobre o livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 28 e 29. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. Melhor é perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E quem falou isso? Jesus? Jesus, né? Então achei interessante aqui nesses dois versículos que assim, Jesus disse assim: qualquer que olhar para uma mulher, né, com intenção impura, ele já pecou contra ela. Aí então fala, mas só olhou. Não, é claro que não é só o homem, é para a mulher também. Existem mulheres também que são curiosas, né? Para saber como que os homens são. E aí, quando elas fixam ou retornam o olhar, é a hora que o diabo entra e a cobiça entra e vai para o coração. Então, né, segundo a Bíblia, depois que vai para o coração, aí já se configura o pecado. Porque antes não. Antes você recuou. Você não aceitou que aquilo entrasse nos seus olhos, porque os olhos são as janelas da alma, né? Então, se entrar nos olhos, aí vai para o coração, que dizem coração, que é a alma, né? Que é o cérebro, que é a alma também, vai na mente, a pessoa fica com aquela lembrança na mente e entra pro coração e aí não sai mais, né? Aí enquanto aquela pessoa não, o inimigo não leva ela a cometer aquele pecado que ela está desejando, ela não tem paz e também ela não consegue servir ao Senhor, né? Então, a primeira coisa, né, são nossos olhos, vigiar os nossos olhos. Nossos olhos significam uma janela, né? Se você não deixa uma janela, nem uma porta aberta para outra pessoa entrar, que você nem sabe quem que é, quem são essas pessoas, então você muito menos, né, vai querer deixar entrar para sua alma, entrar para dentro de você aquilo que não é de Deus. Então que os pais também possam estar orientando os seus filhos, né? Porque os filhos não nascem sabendo. E aí vem a adolescência, aí vem, né? Ah, isso é coisa de adolescência. Não, é na adolescência que começam todos os vícios, inclusive o vício da pornografia. É na adolescência que começa quando os adolescentes não têm um pai ou uma mãe, né? Que senta e explica para eles que a alma deles não pode ser contaminada. E aí também ainda diz, né, aqui, o Segunda outro parte, versículo, né? versículo Segunda parte. 29. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. Então, isso é uma comparação, né? Claro que ninguém vai arrancar o olho fora e também nem Jesus está mandando fazer isso. Mas ele está dizendo uma comparação. Se você não pode arrancar o seu olho você mesmo, arrancar o seu olho e jogar fora, então o que você tem que fazer? Você tem que purificar os seus olhos. Por quê? Se você não vai fazer isso e não purificar seus olhos, você vai com eles entrar no inferno. E aí tem gente que fala assim, ah, mas no inferno vai entrar com o corpo? Vai sim. Vai entrar com o corpo e alma e tudo. Vai entrar no inferno com tudo. Menos o espírito.
o espírito que foi dado por Deus, né? Deus vai tomar para ele, né? Mas do contrário, você vai, se você não controlar, né? Não souber controlar os seus instintos humanos, você vai para o inferno com seus olhos. É claro que ninguém vai arrancar, então é melhor cuidar, né? No versículo seguinte, vai fazer uma comparação que vai esclarecer mais ainda, dizendo que os olhos nossos são uma espécie de farol, né? Lanterna, Isso, clareia o nosso corpo. Através do isso, olho, você tem a visão, você entende o que se passa ao seu redor. exatamente. Então é afirmado aqui no livro de Mateus, no capítulo 6, e o versículo 22 e 23. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Então, quando o farol é bom, você enxerga longe. É. Quando o farol é fraco ou defeituoso, você enxerga perto, né? E pode ter um acidente, um desastre. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, Trevas. se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Entendeu, gente? Uma comparação interessante, abordando o assunto da visão, comparando com a candeia do corpo, né? Naquela época não existia farol, usava-se candeia mesmo, né? Que é lamparina. Lampião. Agora já temos a lanterna, que enxerga longe, tem o farol e outros meios de enxergar à distância. Então, significando aí, né, que se nós não conseguirmos mesmo dominar os nossos olhos para eles serem bons, né, para ele olhar só para as maravilhas que Deus fez aqui na terra, olhar só para as coisas boas, olhar só para aquilo que edifica Deus, que são coisas boas, coisas que nos edifica, né, e que louva a Deus, coisas que nos edifica e glorifica a Deus ao mesmo tempo. Aí quando eu olho alguma coisa, eu pergunto para mim mesma, né? Tá me edificando? Não. Tá glorificando a Deus isso aí? Não. Então não quero assistir, não quero ver. Então, isso a gente aprende com o tempo. Isso a gente aprende no decorrer da vida com algumas pessoas, né, que já são maduras na fé e que nos mostram essa palavra. Então, os nossos olhos têm que ser luz. Por exemplo, quando a gente começa a ficar com um problema na visão, né? A gente não consegue definir as coisas. A gente não consegue. A gente quer ver, quer definir e algo está atrapalhando. Mesmo assim na vida espiritual. Quando você não resolve o problema da sua visão espiritual, você fica como um cego, completamente cego para as coisas de Deus, né? Só enxerga as trevas. E aí, indo pro próximo, né, que é bem pequenininho, né? A gente fala também do ouvir, né? Que é uma janela, uma porta que a gente abre para o inimigo, que são os olhos. A outra são os ouvidos, né? Vamos ao versículo. Então, para subir a tela aí para verificar o próximo, né? Vamos ver se ela sobe aqui. Então, prosseguindo agora é João, capítulo 8, versículo 47. Tem uma afirmativa. Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. É o próprio João falando para as pessoas, né? João foi um alerta, apóstolo. Né? Do apóstolo. Era um apóstolo, João. Sabia o que estava falando, era um dos apóstolos mais próximos de Jesus. E ele entendeu que as pessoas não gostam de ouvir. Tanto que nos dias de hoje não é diferente. E hoje muito Quando menos. se fala em coisa de Deus, ninguém quer. tem um pouquinho de gente lá interessado. Quando se fala que tem uma festa que não é de Deus, a multidão é muito maior. É verdade. Veja que ele afirmou, vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Então, aquele que está desatento, né, que está disperso, que não quer saber de Deus, que acha que não precisa de Deus, Deus vai ser confusão na vida dele.
Então, não tem nada o que fazer. E a Bíblia diz que quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. A não ser que ele caia em si e reconheça o seu erro, vai continuar assim e o seu futuro, sei lá, será de sofrimento e dor, né? Então, o que a gente não pode dar ouvidos, né? Se a gente quiser entrar no céu, o que a gente não pode dar ouvido? Gente, olha, você não pode dar ouvido a palavras ruins, né? Aprender palavrões. Porque você acha chique alguém falar palavrão, você também vai falar para poder ficar se enturmar, né, no meio daquele povo. Um povo que é totalmente cego espiritual, não serve a Deus. Aí você vai começar a falar palavrão. Quando você fala um palavrão, você está chamando Satanás para perto de você. Você pode ter certeza disso. Então, falar palavrões, ouvir e falar, né? Porque quando a pessoa ouve e acha que é bom fazer, também ele faz. Ouvir músicas. Eu vi até uma artista falando, uma artista que era do mundo e se tornou gospel, e ela disse que ela relutou muito em deixar a música mundana, né? E olha que a música dela, igual o pessoal fala, não, é só sertanejo, não é, né? Não é nada que fere, né, a moral. Não, não era mesmo. Só que não agradava a Deus, não adorava a Deus. Diz que o louvor nós só podemos dar a Deus e não ao homem ou a uma mulher, né? Ou a qualquer outra coisa. Então você ouve a música e, segundo ela disse que sentiu, né? Ela parou porque ela sentiu que não existia neutralidade entre a música mundana, a música secular, da música gospel, porque tem muitas gospels também que não tem nada de Deus, né? Mas entre a música que louva a Deus, né? Que orienta através da música as pessoas a vir até Deus. Então, não existe você... E a Bíblia fala, né? Como você pode, de uma fonte de água doce, você encontrar uma água salgada? Ou vice-versa? Não. Ou é uma coisa, ou é outra. Então, não existe isso de você ter um pé no mundo, outro pé na igreja. Um pé no mundo, outro pé junto a Deus. Ou você é de Deus... Infelizmente, gente, me desculpa, mas é a Bíblia. Ou você é de Deus, ou você é de Satanás. Para pensar isso. E compensa ser dele? Compensa fazer a vontade dele? Já que nós vamos passar tão rápido aqui nessa terra, mas depois vem a vida eterna? Então meditem. Com quem você quer passar a vida eterna? E começa a vigiar os seus olhos e os seus ouvidos, principalmente, né? Para que não suba a mente, nem ao coração, desça nenhuma coisa que possa afastar você de Deus. Lembrando aqui, recapitulando, né? Os olhos são a candeia do corpo. Através dele que o corpo é iluminado. E o ouvido, você escuta as coisas boas ou as coisas ruins. Escuta a palavra de Deus ou escuta coisas que não são de Deus. A Deus. Às vezes coisas que não desagradam, que não mas também não vai também. edificar, né? Então é importante ter isso em mente, né? Porque tem uma outra passagem que diz também, né? E essa aí está em Mateus, né? Não, esse aqui... Esse aqui está em Mateus, né? Um está em Mateus e o outro está em João, né? E é importante verificar que eu perdi aqui o raciocínio que eu ia dizer, é que a gente é influenciado também pelo que ouve. Influenciado, muito influenciado. Às vezes a gente ouve uma certa coisa e aí aquilo fica ali martelando aí na nossa mente muito tempo, né? Apesar de que a visão fixa mais. Portanto, os ensinadores gostam de fazer gráfico, gostam de fazer coisas visuais, né? Porque ela fixa mais o conhecimento do que as palavras. Há muito tempo que se utiliza nas universidades, né? Audiovisual, quer dizer, você não só vê, mas você escuta, vê. Que a gente
Para O que você a gente fixar, vê, né? fixa mais É. rapidamente do que o que se escuta. Mas vamos então ver o que é bom e vamos ouvir o que eu ia dizer é o seguinte, que a fé vem pelo E ouvir a palavra de Deus. ouvir a palavra de Deus. Então, eu só quero frisar aqui também que é em Mateus, capítulo 6, versículo 22 e 23, né? Onde que está falando, né, dos nossos olhos. Se os nossos olhos são maus, né? Nós estamos nas trevas. E em João 8,47, aí já refere-se ao ouvido. Ao ouvido. Ao ouvido. Então é isso, né? Vamos ficar por aqui hoje? Vamos encerrar então. Se você puder curtir aí, já curte aí. Curtir, comentar e compartilhar. Ou então comenta se você não concorda, se você tem outro versículo para acrescentar, para ajudar também, né? Pode aqui mandar que a gente vai. Fiquem com Deus. Fique com Deus e até a próxima.